Você está ouvindo o Cresça Cash, o podcast do Cresça Corretora. Olá, queridos corretores e corretoras de seguros! Está no ar mais um episódio do Cresça Cast. E nesse episódio, antes de embarcarmos, eu já vou te perguntar, hein? Abasteceu o carro? Afivelou o cinto? Não é? Calibrou o pneu. Calibrou o pneu? Porque o assunto é esse hoje, né? Fala aí, hoje Brandão. É disso que o corretor gosta. É disso que o hoje corretor gosta, é isso. E daqui a pouco eu vou dar spoiler sobre o nosso convidado, porque se é para falar de automóvel, vamos trazer o cara para falar de auto, trazer né? quem vai falar com propriedade. Exatamente. Então sejam bem-vindos, né? Eu tenho certeza que o nosso tempo vai passar com muito mais conteúdo, propriedade, de uma forma leve, descontraída. E para trazer o nosso convidado, eu não vou apresentá-lo. Ele vai dizer o seguinte: Rafa, quem é o Rafael, sem dizer o que o Rafael faz? Olha, bom, antes de tudo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Essa pergunta eu não tinha me preparado. É proposital, viu, Rafa? Eu sou o Rafael. Antes de estar no mercado segurador, eu digo que eu sou o pai de 2 meninas. Show, é isso 10 aí. e 5 anos, tenho uma cachorrinha. Show. Eu tentei ser músico. Todos não nós, deu viu, certo. Rafa? Todos nós Tentei aqui ser nesta músico, mesa, nós. pelo menos, Tentei fomos. tocar bateria, mas encontrei aí a paixão num segmento que eu acho que tem um propósito muito nobre, que é o de proteger sonhos, ajudar as pessoas em momentos difíceis, e enfim, atuar como talvez uma rede de proteção para que as pessoas, fazendo um pouco da nossa propaganda, vivam livres, né? Que bom. Então eu encontrei essa paixão aqui e talvez sem falar no que especificamente eu trabalho, mas eu acho que é um pouco disso que eu faço. Muito Show, bom, muito sensacional, sensacional. Agora eu falo que o Rafa, gente, o Rafa é o vice-presidente de automóvel. Então trouxemos o cara, porque hoje o assunto vai ser o cenário do seguro alto, né? Claro que o cenário como um todo, ele sempre é desafiador quando se fala de automóvel, né, Rafa? E Rafa, aproveitando a pergunta, como que você enxerga o cenário do seguro alto hoje? Né? Legal. A gente sabe que é um produto ali que o consumidor, ele busca o seguro alto, né? As pessoas têm uma É o queridinho, preocupação, né? é o queridinho, né? As pessoas hoje, poucos tiram o carro de uma concessionária sem antes tentar cotar um seguro, e a pessoa muitas vezes não fecha, não é porque ela não acredita no produto, porque às vezes o ticket não deu, né? Uma questão de... Isso é o que a gente ouve muito. É o que a gente ouve muito. Eu gostaria muito de contratar, mas não É o produto que deu. tem mais penetração Muito, até, olhando o mercado, muito, né? E mesmo muito. assim, bate ali em perto de 30%, fica oscilando nisso. Então, não é assim porque todo mundo quer, é assim porque é desafiador. É desafiador. Exato. Então, como que é, Rafa? Você que está nesse mercado como vice-presidente do Auto aqui na companhia, fala pra gente, fala um pouco desse cenário. Legal. Bom, acho que para falar um pouco de como as coisas estão hoje, talvez valha a pena voltar em uns 3, 4 anos, porque eu acho que a pandemia é um marcador importante no nosso mercado. Né? Enfim, a pandemia deu uma chacoalhada. Vocês sabem bem, o corretor de seguros que está assistindo a gente sabe bem também. A pandemia diminuiu muito o risco, as pessoas não tiravam o carro da garagem. Depois veio aquele rebote todo de inflação, falta de peça, falta de carro zero, o preço do usado subindo. Foi um período que desafiou muito aquelas crenças que a gente tinha, né, sobre como o mercado funciona. E aí, 2023, a gente tinha aquele vento favorável, vamos dizer assim, de preços mais altos em 2022 por conta da inflação. Sim. Então foi um ano onde as seguradoras performaram muito bem. E agora 2024 vem sendo um ano onde a gente começa a devolver um pouco isso, né? Então os preços caíram um pouco, estão estáveis. A gente tem um monitoramento super aprofundado aqui de taxas e tarifas, enfim, de tudo. A gente está vendo um período de estabilidade. Que bom. Então, eu acho que vocês me deram aí vários ganchos nessa introdução de vocês. Boa. A gente vê, então, essa estabilidade de preços. A gente vê muitas empresas inovando, não só no produto em si, e aí eu falo com muito orgulho e propriedade assim do que a gente está fazendo no nosso grupo. A gente vai ter chance de se aprofundar aqui, não só no produto em si, mas em tudo que está em volta do desenho do produto e que tem muito a ver com a experiência do cliente, do corretor, processo de sinistro, assistência. A gente tá inovando e a gente está inserido num cenário de muita inovação.
porque eu acho que esse desafio que você colocou de aumentar a penetração faz parte do nosso dia a dia, e eu acho que do dia a dia do mercado como um todo, né? Corretores, os nossos competidores, enfim. Então, eu falo que a competição é que sempre nos torna melhores, né? Então, gosto de falar do mercado como um todo porque a gente se motiva muito com isso. Então, eu descreveria dessa forma o panorama atual do mercado. Positivo, né? Sim, muito positivo, a gente fala isso. E olha que interessante, Fred e Rafa, a gente percebe que hoje o mercado também se adaptou a ser mais flexível quando se fala de seguro alto. Verdade. Não é? Então hoje muitas vezes a pessoa gostaria de ter um seguro alto com mais coberturas, com mais assistências, mas isso gera custo, não adianta, isso impacta no preço. Então hoje muitas vezes o segurado ele fala, olha, eu queria só uma cobertura de roubo e furto. Hoje o mercado oferece isso para ele. Ou eu quero só uma cobertura de responsabilidade civil, né? Porque eu tenho um funcionário dirigindo o carro o tempo todo. Então é legal que as seguradoras, né, e o grupo não é diferente, eles se adaptaram a essa nova tendência. Decomposição de cobertura, hoje você né? Ele é muito personalizável, né, Rafa, o seguro alto. Antes era algo muito engessado. Ou você não contratava ou contratava compreensiva. É isso. Hoje não, hoje você tem essas camadas que faz com que o cliente que nunca contratou um seguro alto, ele tenha um acesso. E aí ele experimenta o produto, como o Rafa falou, a assistência, a experiência. Aí ele fala, puxa, eu tem sei essa que sensação de segurança, isso, né? Rafa. Aí ele fala, agora eu vou subir o próximo passo. Isso, e aí ele vai caminhando pelas companhias do grupo. Isso é muito bacana. Eu vi até como uma pergunta, né, Rafa? Já me fizeram essa pergunta assim. O mercado de alto, ele tende de seguro de alto, ele tende a crescer ou a diminuir? Aí vamos usar as variáveis, né? A venda de seguro, de veículo zero, deu uma caída, agora está subindo. Tem a chegada dos elétricos, tem o carro autônomo, tem uma geração que tem mais usado o Uber ou o aplicativo e menos tendo aquele desejo que nós, ali dos anos 80, a gente adora carro, né? A primeira coisa que eu vou comprar é um carro. Então, esse desejo de ser distraído. Então, o corretor fica meio... Eu aposto mais fichas, eu ainda tenho lenha para queimar no mercado de automóvel ou, sei lá, vou vender vida? Não, eu falo com confiança que sim, vale a pena continuar investindo nesse segmento, mas ao mesmo tempo, lembrando que o cliente ele tem necessidades não só de seguro alto, mas de outros tipos de cobertura também. Então, é um desafio importante para o corretor, né? Aquele desafio de, primeiro, entender profundamente o ramo em que talvez ele seja especialista, ou o ramo onde ele começou, enfim, mas também não pode perder aquela visão ampla de o que mais o meu cliente precisa, como é que eu penso no cliente como um todo. Quando a gente pensa, por exemplo, nos eventos aí do Sul, assim, a gente ficou super impactado e podendo falar disso também, mas aí a gente dá aquele passo atrás e fala, tem uma série de coberturas, de necessidades que o cliente tem, e a gente precisa olhar para o cliente como um todo, não para um produto ou para um momento, uma oportunidade de venda, mas como é que o consultor, o corretor como um consultor de risco, olha o cliente de uma forma ampla, né? Boa. E isso que o Rafa trouxe, a gente então o corretor precisa olhar para o seguro alto com a devida importância que ele tem, mas não parar aí. É como se o seguro alto fosse o topo do funil de vendas. Não acaba sendo, né? Então, ele acaba sendo. Sabe por quê? Porque, assim, o cliente te procura quando compra um veículo. Ponto. Ou quando, às vezes, ele nem comprou, ele está pensando em comprar um veículo, ele já conversa com o corretor sobre isso. Isso aí. Só que nem sempre o cliente te procura para falar de um residencial, para falar de um vida, não é? Então, esse é o ponto que o Rafa trouxe, né? Como ele trouxe ali a questão do Sul, que todo mundo ficou impactado com isso. Claro que teve muita sinistralidade no seguro alto. Eu ia perguntar isso. Teve, mas e as residências que também poderiam ter uma pólice de seguros? O habitacional as empresas, foi o seguro que talvez mais... O habitacional. O habitacional. Eu vou até aproveitar a oportunidade, né? Falando de Sul, o corretor sabe que o grupo tem um posicionamento muito expressivo no Sul. E o corretor se pergunta, fala,
é uma catástrofe, né? O quanto isso arranha a carteira, o quanto isso pesa, enfim, aí, trazendo essa dúvida para você, Rafa. Legal. Bom, eu acho que antes de qualquer outra coisa, esses eventos do Sul, eles foram mais uma oportunidade da gente colocar, né, o nosso propósito em vida, trazer à luz o nosso propósito, né? Então a gente foi bastante impactado, pessoalmente inclusive, né, pela tragédia. O Edu Dalry, que é o nosso CEO, tem raízes lá no Sul. Então a gente teve muito próximo, as nossas equipes de sinistro se deslocaram para lá, a gente fez uma operação especial de assistência, enfim. Eu posso enumerar aqui várias ações que a gente fez para tentar amenizar, né, o impacto. Mas sim, a gente tem uma presença grande no Sul. Nós somos líderes na região Sul, com mais de 30% de market share. Além da região Sul, nós hoje lideramos no Norte e Nordeste também. Então a gente lidera nessas 3 regiões. Nós somos líderes em 10 estados, top 3 em 25 estados. Então, o grupo ganhou uma proporção muito grande no mercado de automóvel, né? E eu acho que isso vem da nossa... Eu acho que nós temos uma capacidade muito boa de entender, ler e transformar em produto, em oferta, as necessidades do cliente e do corretor. E eu falo isso porque hoje, se você olha as nossas 3 marcas de automóvel, a Yellow, a HDI e a Liro, no frota e no individual, nós temos uma prateleira com 18 produtos. Então, vocês falaram agora há pouco do Ruby Furto, só o RCF. A gente tem um produto auto-exclusivo na Elon para carros de mais valor, de valor mais alto. Então, assim, essa combinação de marcas, oferta de produto, presença, obviamente a parceria com os corretores que nos honram muito. Isso é importante. Isso eu acho que é o que sustenta essa posição destacada que eu comentei agora há pouco. Sensacional. E olha que legal, Rafa. Claro que nós também somos corretores, também damos treinamento, somos professores e palestrantes do mercado. E quando eu comentei que eu vinha bater um papo com o pessoal da HDI, sabe o que os corretores, os alunos falavam muito em sala de aula? Faz uma pergunta pro Rafa assim, ó. Sabe o que eles adoram, Rafa? É o sistema da HDI mostrar quantas vezes aquele veículo foi cotado. A preocupação, cara, isso não pode acabar. Porque o cliente liga e fala assim, eu só tô cotando com você. E aí ele olha lá, já cotou 80 vezes aquele veículo. Vira meme, né? Vira meme. Eu vejo direto no Instagram com aquela musiquinha do leilão. Isso. Eu vejo bastante. Então, Rafa, responda para os corretores. Como que vai ficar essa funcionalidade? Esse benefício, né? Porque tem benefício para o segurado e para o corretor. Isso é um benefício para o corretor. Não, sabe que esse é o tipo de coisa que sai de conversa com o corretor, né? Uma ideia, por que vocês não passam a mostrar quantas vezes... E aí a gente fala, nossa, isso pode ser legal mesmo. E aí a gente introduz, não, isso aí continua... aliás, a gente pode colocar também para a marca Yellow. A gente não, essa é uma excelente ideia, vou até anotar aqui. Mas se aparece, a gente vê os memes também, e acho que é uma informação relevante, né? Sim. Para o corretor entender até a característica da carteira de cliente. Sim. De repente é uma carteira de cliente que consulta mais corretores, então você tem que oferecer um certo tipo de produto. Enfim, você entende. Aquilo também fala muito sobre o perfil do cliente e te ajuda a desenhar uma oferta mais adequada, né? Estender até para outros ramos. Exatamente. Muito E bom. outro produto, né? Outra estratégia muito legal no Seguro Auto HDI, que era o Du. Eu gostava muito do Du. O Du também é muito legal. E era interessante, de novo, né, gente? É legal falar de corretor para corretor, Isso. né? Muitas vezes você cotava com o Du, ficava mais barato do que sem o Du. O cliente falava assim, não, pode tirar o residencial. Eu falava, não faz isso. Não faz isso. Por várias razões. Não faz isso. A primeira e mais óbvia é porque você tem que estar protegido. A segunda é porque você vai me dar um trabalho pra te explicar, porque você vai tirar e vai ficar mais caro. Acontecia às vezes. Então, como que fica a questão do Não só temos o HDI Duo, como teremos o Yellow Duo aqui no E ontem, inclusive, a gente estava com um grupo aqui de mais de 20 corretores fazendo uma tour pela nossa matriz. Legal. E ali o Igor de Bel, que cuida dos produtos de vida e Reco, falou até inclusive do Yellow Trio. A gente, não, mas essa é uma coisa interessante. Por que só o auto e residencial? É verdade. Por que não outras combinações? Né? Sensacional. Então, o Yellow Duo está no forno.
E por que não? Daqui a pouco sai um Yellow Trio aí. Você entra com vida também. Isso. Porque, querendo ou não, você protege as coisas mais importantes para algumas pessoas, claro, né? A sua integridade física, o seu lar e o seu automóvel, Isso. né? Faz bastante E, inclusive, Rafa, me corrija se eu estiver errado, mas dentro da cobertura do produto HDI tinha ali uma assistência funeral, não tinha? Há um tempo atrás. Não sei te dizer. Se eu não me engano, ali, quando você contratava o Du, parece que ainda tinha uma assistência funeral, um valor ticket baixo, claro, né? Porque é um benefício. Mas você vê a importância desse tipo de produto. É verdade. Né? Sabe que eu vendia muito HDI? Era na assistência caçamba de entulho. Isso, Caçamba de Isso entulho. chamava atenção demais. Claro, Tá tudo claro. Então, Você vê, dessas conversas sai muita... Sai, você vê em site, pode deixar caçamba que... de entulho, o cara fala, pô, uma caçamba custa Legal. R$500 aí, Legal. cara. É um Sensacional. benefício sensacional. E Rafa, olhando agora para o mercado de veículos elétricos, a gente sabe que ainda é um desafio. Isso. Eu estava lendo uma matéria hoje, né, pneu, sobre né? esse assunto, né? Porque ele é um desafio até de recarga, Sim. ele é um desafio de manutenção, de reposição de peças. Teve um corretor hoje conversando, já dei aula hoje, né? Inclusive, teve um corretor falando: Pro, eu cotei o seguro de um carro elétrico, só a franquia deu 20 mil. Então, é um desafio. Tem alguma razão Não pra adianta, isso, o né? carro elétrico ele ainda é um desafio, é algo muito novo. Como que a HDI, como que o grupo, né, a Liro e a Yellow, vão lidar ali, estão lidando com essa Perfeito. demanda, Rafa? Não, a gente já está super aprofundado nesse assunto. E eu começo a te responder dizendo o seguinte: a gente tem um diferencial muito claro de produto para híbridos elétricos. As nossas marcas HDI e Yellow têm uma parceria com a Zelectric, que é a maior rede de estações de recarregamento do Brasil. Que legal. E o cliente HDI e Yellow tem 30% de desconto para recarregar seu veículo numa estação da Zelectric. Então é um benefício Excelente. único das nossas Sensacional. marcas, um diferencial claro para os clientes. E eu acho que mostra como a gente está interessado e abraçou a causa. E a gente está super aprofundado nesse assunto, não só em produto e preço, vou falar mais disso, mas também, por exemplo, na assistência. Então, toda a questão de patins para colocar o carro elétrico na plataforma, por que precisa do patins. A gente teve outro dia um treinamento, inclusive em realidade virtual. Eu tive que colocar um carro elétrico num guincho ali com aquele óculos e tal, para entender por que precisa do patins. Porque senão você gira o dínamo com o carro desligado, é super complexo, mas a gente está bem aprofundado nesse assunto. E eu também estudei muito a questão de colisões, a colisão lateral, às vezes num carro híbrido elétrico, que a bateria faz o assoalho do carro, né? Isso. Num veículo normal não seria uma coisa muito grave, mas num elétrico pode ser até PT. Pode ser. Então a gente se aprofundou muito, Isso muda eu a acho que a gente precificação toda, né? muda a precificação, muda Toda, processo de nossa sinistro. Senhora. Muda tudo. Então, assim, a gente está bastante aprofundado e avançado em legal. precificação e desenho de produto. A gente tem cobertura para furto do cabo de recarregamento. Olha, Enfim, que legal. a nossa ambição é realmente ser a seguradora de referência para híbridos elétricos. Olha, E a corretor. gente já tem olha diferenciais isso. concretos aí de produto. Gente, olha, o Rafa Carro deu uma elétrico é grupo HDI, hein? O corretor. Não, o Rafa deu uma aula agora. Isso mostra, né, o quanto vocês estão à frente do mercado. Não, ele falou no detalhinho. No detalhinho pra saber que a pessoa sim. conhece. Legal. Para saber, olha, eu sei a demanda do proprietário de um carro elétrico, né? Ele não vai te ligar por pane seca. Ele vai te ligar por falta de tomada. Mas, ó, falando em pane seca de híbridos elétricos, né? Sabe que isso é um benefício também de ser uma empresa global. Na semana passada a gente estava numa conferência com a Alemanha, porque eu estava pesquisando, será que existem soluções móveis de recarregamento? Será que existe aí um power bank para colocar num guincho, para dar aquela última recarga, para pelo menos o veículo chegar numa estação? Numa moto, né? Para Então o cara a gente poder está vendo se existem soluções assim. E aí agora, no nosso grupo também existe a Fácil Assist, que é a nossa empresa de assistência, que vai atender todas as nossas marcas. Então, a gente, né, tem o ecossistema inteiro dentro de casa. A gente está pesquisando as soluções, faz o seguro e consegue introduzir as mudanças eventualmente no processo de assistência que façam sentido para o cliente que tem um carro híbrido elétrico. Sensacional. Eu acho que ainda deve estar, né, Rafa? Talvez você tenha até os números, um movimento um pouco ainda regionalizado. Então você fala com algumas regiões do país, aqui não tem tanto carro elétrico. Eu moro em Campinas, só tem carro elétrico, impressionante. Abriu a porteira lá, não é? Então eu acho que isso ainda deve estar regional, mas é um trabalho a ser estudado mesmo, porque você muda toda a infraestrutura até da assistência. Exato.
Legal. E você precisa também ter suporte nas regiões mais remotas. Exatamente. Então, o prestador, ele precisa saber lidar com o carro elétrico. É o que o Rafa falou. Fazer isso. Treinamento, conhecimento, é isso aí. É isso aí. Não, mas dá muito conforto pro corretor saber que então o grupo está se posicionando forte nisso, de verdade, porque é uma coisa que tem muita pergunta sem resposta, pelo menos pro corretor, né? Ele fica meio ali, mas eu não sei bem o que falar pro cliente nesse caso. Então, muito legal você saber que aqui no grupo você vai ter as respostas. Isso é muito bom. E já que estamos falando de carro elétrico, de tecnologia, de inovação, o que você pode trazer, Rafa, para o corretor que está nos acompanhando com relação à tecnologia, à inovação? O que o grupo traz de novidade com essa junção, com essa expertise de outras marcas, né? Hoje a Yellow veio para somar, né? A antiga Liberty, agora Yellow. Então, como que a gente pensa em termos de tecnologia, geolocalização, rastreadores? Porque, querendo ou não, para o seguro alto isso sempre foi um desafio. É verdade. Né? Legal. Bom, a gente já começou uma série de iniciativas assim de melhorias e alterações em produto que vem, inclusive, dessa troca entre as marcas, né? Então, tem uma série de coisinhas assim pontuais, mas quando você junta mudanças grandes em produto, mudança de importância segurada máxima, agora, por exemplo, no auto exclusivo da Yellow, a gente tem até 2 milhões. Então, uma série de limites de cobertura, isso a gente já dá para fazer minha Porsche? Já dá. A galera, tem uma Porsche? Já dá. Que legal. Então, esse é um lado. Você comentou de rastreador. Isso é um tema que a gente também estuda bastante. Agora, tem muitos veículos que já saem de fábrica com dispositivos. Você imagina a questão de experiência, enfim. Então, a gente já tá mergulhado também nesse assunto aí. Já temos parcerias feitas e rodando. Além de outras parcerias que a gente já tem há muitos anos. Enfim, a geolocalização a gente já usa em outros elementos, por exemplo, na assistência, onde é que está seu guincho, esse tipo Isso de é coisa. muito legal. Então não é só o segurado em si, mas o que está em volta dele, né? A gente é muito pragmático na questão da inovação. A gente não faz fumaça, não. A gente faz poucas apostas, mas são aquelas que a gente, quando conversa com o cliente, conversa com o corretor, a gente entende, isso vai fazer diferença. Tá? Então, é esse tipo de abordagem da inovação que vocês podem esperar do Grupo HDI. Inovação com pragmatismo, né? Que eu acho que é o que faz diferença na vida mesmo. Então, soluções simples, que funcionam, abordando tecnologia, sem perder o lado humano das coisas, né? Porque o cliente que precisa de uma assistência está ali numa situação de vulnerabilidade, a gente precisa sempre pensar nas pessoas. Né? Maravilha. Eu fico ouvindo o Rafa falar, propriedade que o Rafa tem, né? Sim. Tem histórico no alto aí, enfim. E eu queria perguntar para você, Rafa, o seguinte: se você fosse um corretor especialista em automóvel, o que você faria aí para se posicionar, sabendo, com tanto de informação que você tem, né, das ondas que vem por aí, o que vem? Então, se o Rafa agora fosse um corretor, pegou a Suzep lá, fez aula de matemática financeira comigo, TGS, comigo, direito lá. Exatamente. Agora ele é um corretor de seguros especialista em auto. O que o Rafa faz? Bom, quem sou eu para dar conselho para os corretores? Eu muito aprendo e cada interação que eu tenho com o corretor eu saio com a cabeça explodindo de ideias, né? Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena sempre pensar é um tema que a gente falou agora há pouco, mas olhar o que eventualmente além do automóvel. Então é se desafiar no que mais eventualmente você pode também se tornar especialista. Né? A gente falou do Du, a gente falou de conhecer o cliente como um todo, então pensar em produtos adjacentes, uma oferta completa que você eventualmente possa fazer para o cliente. Aí, indo para o mundo do automóvel especificamente, a gente tende a falar do automóvel individual, mas tem toda a questão de frota, a gente tem um produto truck na marca Yellow, né, para caminhões, enfim. O automóvel também é um segmento muito amplo, então você saber trabalhar em todos esses segmentos também é muito importante para atender a clientes, a pessoa física, a pessoa jurídica. Eu acho que a outra coisa é estar atento a essas tendências dos carros, né? A gente falou agora de carros híbridos e elétricos, novas marcas, isso está muito dinâmico. Então, conhecer o produto, saber conversar com o seu cliente sobre o carro que ele comprou, enfim, é muito importante.
E por último, eu diria esse aprofundamento no portfólio de produtos. Porque é importante você fazer essa conexão inteira, né? O cliente tem um certo perfil, ele tem um certo tipo de veículo. Qual será que nesse momento é o produto que mais se adapta às necessidades dele? Isso é maravilhoso, sensacional. Você traz um detalhe como o Rafa trouxe ali da bateria, isso muda todo o jogo na venda, enfim. E isso que ele comenta, isso é importante pro corretor também. Isso, né? Por quê? Porque o corretor que realmente, a gente sabe, tem corretor que a carteira dele, 80%, 90% é o auto. Muitos. Então conheça de automóvel. Né? Então quando o cliente te passar um modelo de veículo para cotação, você tem que saber que modelo de veículo é aquele, qual que é o tipo de bateria, que tipo de assistência que é importante para aquele segurado. Quem assistir esse episódio vai tirar pedido com venda de carro elétrico. Não deixa os caras botar seu carro no guincho que vai rodar o dia, não vai dar problema. Tem que ter o patins, hein? Esse seguro que eu estou te vendendo tem o patins. E aí você se torna quem não fecha especialista. seguro com esse cara? Muito bom. Isso é maravilhoso. Gente, sensacional. Então vocês viram que o Rafa aqui, cara, até dá uma aula de seguro alto, né? Ou seja, condições gerais com esse cara aqui, pronto, tá na ponta da língua. Ele sabe o capítulo. No capítulo 12. 18, Circular, inciso 3. Circular Suzep e tal. Circular 215. Maravilhoso. Gente, Muito bom. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência. Não paramos por aqui. A temporada tá só começando. O carro vai parar só pra abastecer, né, Rafa? Ou para recarregar. Recarregar. Boa, recarregar. E a trilha continua, viu? Aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pela conversa, muito bom. E corretores, agradeço a honra que vocês nos dão de atender a vocês e os seus clientes aí todos os dias. Sensacional. Bom, um abraço, gente. Valeu. Obrigado. Tchau.